E agora aqui no Instagram, me digam se tá tudo bem com áudio e vídeo. Acho que eu tive aqui umas questões da internet, mas agora eu acredito que já esteja tudo bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver vendo esta live. Sejam muito bem-vindos aqui no Instagram e aqui no Insight Timer. Hoje a gente está fazendo a live na terça-feira ao invés de ser nas quartas, e na semana que vem a gente vai fazer na quinta-feira. Então, essas 2 semanas aí a gente teve alteração de agenda. E hoje nós vamos falar sobre procrastinação, como lidar com isto, né? Não tem pessoa na vida que não seja procrastinadora. Primeira coisa que a gente tem que entender é isso. Todos nós somos procrastinadores. Gente, me digam se tá tudo certo com áudio e vídeo. Que eu tive alguns problemas aqui no início, mas agora eu acho que já tá tudo bem, tá? Vão entrando aqui, vão me dando um oi e dizendo se tá tudo certo. Então, o que acontece? A primeira coisa que a gente precisa entender é que nós somos procrastinadores por natureza, porque o nosso cérebro, ele é treinado para lei do menor esforço. Então, tudo que dá trabalho, tudo que é cansativo, o nosso cérebro já tenta deixar para depois, porque ele entende que isso é muito cansativo, é muito trabalhoso. Então, por natureza primitiva, nós somos seres procrastinadores. A grande questão é, se eu sei que eu já sou um ser procrastinador, e todos nós somos simplesmente pela nossa estrutura cerebral, o que a gente precisa entender? Que mesmo sendo ser procrastinador, eu vou ter que ter algumas técnicas, falar para o meu cérebro dentro deste meu diálogo interno de uma outra maneira. E aqui que está a grande chave da questão e como a gente lidar com isto. E outra coisa bem importante é que a procrastinação, ela está extremamente relacionada com os nossos medos. Pode ter certeza que tem coisas que você não procrastina. Agora, aquelas coisas ou que você não gosta de fazer ou que você sente algum medo relacionado, são as que você procrastina. E aqui, gente, o buraco é bem mais embaixo, como eu digo, tá? Porque muitas vezes a gente pensa assim, eu não tenho medo. Eu quero que o meu projeto, por exemplo, vá para frente. Eu não tenho medo deste projeto. Mas muitas vezes lá no meu inconsciente eu tenho medo até de ter sucesso, de fazer com que esse projeto seja algo realmente maravilhoso e eu tenha muito sucesso com ele. Então, é importante que a gente comece a olhar para a procrastinação e parar de fazer o que a gente costuma fazer, que é entrar para o nível da culpa. Todos nós, em algum momento, já nos culpamos de sermos procrastinadores, de termos esperado e depois aquele dia que a gente não queria que chegasse, chegou e a gente não fez. Qual foi o sentimento? Frustração, de culpa, de raiva de si mesmo. E isso faz o que com a nossa frequência energética? Vai lá para a culpa e para a vergonha, 30, 20 de luz. E é aqui que está o grande problema, tá? Então, a gente precisa olhar para a procrastinação e ver, eu estou procrastinando, qual é o medo que eu tenho disso acontecer? E muitas vezes é do que vai acontecer se eu não procrastinar, tá? E normalmente é sucesso, é que talvez eu vou me afastar dos meus amigos, é porque as pessoas vão me achar um pouco arrogante, é porque eu vou ter que me expor, não sei, são inúmeros. E aqui, pra gente começar a olhar a nossa procrastinação, a gente vai ter que daí fazer um mergulho nos medos, tá? Não tem como fazer uma coisa e não outra. Outra coisa também, quem aqui nunca
já, por exemplo, tu tem uma coisa para fazer que não é a que tu quer fazer. E aí tu começa a achar várias outras coisas que são mais urgentes. Ou melhor, não são urgentes, mas te distraem. Que, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Eu tenho que, sei lá, alguma coisa que me traria esse medo, que me traria esta sensação de que eu vou chegar lá naquele objetivo, né? Então, se eu não olhei para esse medo, eu vou procurar qualquer outra coisa para fazer. Eu tenho uma assessorada que é muito engraçado porque ela diz assim, Lu, quando eu começo a limpar a casa e tenho vontade de limpar a casa, eu já começo a identificar o que eu tô procrastinando. Porque normalmente ela não gosta de limpar a casa. Só que se ela começa a ter esse comportamento de querer limpar a casa, que não é um comportamento natural, digamos, dela, ela já sabe que ela tá procrastinando alguma outra coisa que ela deveria fazer e não tá fazendo. Olha isso, gente. Isso é autoconhecimento. Claro, é uma pessoa que já está acostumada a fazer sessões de autoconhecimento, eu já venho acompanhando ela há algum tempo. Então, perceba que quais são as distrações que a gente tem quando a gente não quer fazer aquilo. Esta minha assessorada, ela já tem muita clareza. Ela diz assim, eu começo a querer limpar a casa, eu já pergunto, o que eu tô querendo procrastinar? Alguma coisa eu tô querendo procrastinar, tá? Porque ela já percebeu esse comportamento. Só que a grande questão é a seguinte, nós procrastinamos muitas vezes porque nós queremos uma recompensa imediata. Olha isto. Vamos supor, se você procrastina, eu tenho que escrever, eu tenho que fazer tal coisa, tá? Mas eu não tô fazendo aquilo, mas eu tô fazendo uma outra procrastinação saudável, como eu digo, tá? Então, eu não tô escrevendo, mas eu tô fazendo outra coisa que eu também deveria fazer, certo? Eu tô procrastinando aquilo, mas eu tô resolvendo outra coisa. A química de bem-estar pro meu cérebro vai vir igual. Porque eu não fiz o A, mas eu fiz o B, que também era necessário. Agora, qual é o grande problema? O grande problema tá que a gente procrastina e gasta esse tempo no que a gente não é nada produtivo. Por exemplo, em redes sociais, em Netflix, em não fazer nada. E aí eu não tô dizendo que isso não é necessário de vez em quando, mas tem pessoas que gastam, e eu falo gastar mesmo, porque o tempo não volta, tá? É o nosso maior ativo, não volta. Gasta o seu tempo nisto. E aí depois vem para qual sensação? Frustração, culpa e tudo mais, certo? Então é aqui que a gente tem que ter o cuidado, porque se eu tô procrastinando, mas eu tô fazendo uma outra coisa, beleza. Agora, se eu tô usando nas redes sociais, o que eu tô procurando? O que as pessoas ficam tempo zapeando nas redes sociais? Porque elas querem uma química rápida. Química que eu tô falando de bem-estar, dopamina, serotonina, isso que as redes sociais, os jogos, a Netflix faz com o nosso cérebro, certo? Então, era para ser só uma zapiadinha ali na internet de tantos minutos. O que acontece? Que eu fico muito mais tempo. É aqui que tá o problema. Não tem problema de tu ficar zapeando a rede social ou estar lendo sobre alguma outra coisa que tu gosta. Não tem problema. O problema é que quando tu não tá aproveitando esse tempo, esta química, tá? Então, tu pode fazer isso, mas um tempo. Eu, por exemplo, quando eu entro no Instagram, eu já digo pra mim antes quanto tempo eu tenho que ficar e o que eu tenho que fazer no Instagram. Senão, eu ficaria muito tempo.
E aí todo o resto das coisas que eu preciso fazer, da minha agenda que eu tenho que dar conta, tá? Então, a gente precisa também, para a procrastinação, perceber e diminuir as distrações. E aqui, quando eu tô falando distração, é distração mesmo. Eu, por exemplo, entro no Instagram também porque é meu trabalho. Mas eu tenho que ter esse equilíbrio, o que é o trabalho e o que eu já tô ali não fazendo nada, gastando meu tempo, tá? Pra gerar essa química de dopamina, serotonina. Eu sei que gera, mas a gente tá buscando uma química imediata. E isto é a coisa mais natural também, tá? A gente quer uma recompensa imediata na nossa vida, para tudo. Quem aqui não busca pílula mágica? Para tudo, né? Ah, eu quero saber mais. Ah, eu tenho que ter um atalho. Ah, eu quero emagrecer. Tem que ter um atalho. Eu vou tomar o remédio ao invés de mudar os meus hábitos e a alimentação. Então, a gente quer os atalhos, a gente quer. O nosso cérebro tem essa outra característica, ele é imediatista, ele não quer esperar. Mas o que a gente está fazendo com isso? Cada vez mais mostrando para ele o que a gente não quer, tá? Então, não há problema de você entrar nas redes sociais, entrar aqui no Insight Timer. Ah, eu vou fazer uma meditação. Ok. Só que eu penso em fazer uma meditação de 10 minutos aqui no Insight Timer. Ok. Só que eu não fico só 10 minutos. Eu fico 2 horas. E aí tudo que eu tinha para fazer acaba atrasando. E aí tem um outro detalhe, quando eu falo da química, tem muitas pessoas que estão viciadas na adrenalina. O que é viciar na adrenalina? Sabe aquela história de deixar para os 45 do segundo tempo? É o quê? Eu deixo para os 45 do segundo tempo significa o quê? Que aquilo tá me dando aquela coisa. Ai, eu consegui. Eu tô com essa sensação de que eu consegui. O que é isso, gente? É vício na adrenalina. E aí é aí que a gente acaba se perdendo também. Por quê? Porque tu vai procrastinando, deixando tudo para depois, nos 45 do segundo tempo, tu resolver. Sei. Oi, amiga. Tô com saudade de ti já. Muita. Tá? E é aí que a gente tem que perceber. Porque a procrastinação, gente, ela é química. Ela é química no nosso cérebro. Então a gente tem que perceber, peraí, eu tô querendo dopamina, serotonina e aí eu quero uma recompensa rápida. Aí a pessoa vem pra rede social e fica ali, ó, horas. Se perde, distrai, tá? Ou ela tá viciada na adrenalina e ela deixa tudo para os 45 do último tempo, aí ela procrastina por isso. Existem vários fatores da procrastinação e eu tô trazendo esses aqui para vocês perceberem onde que vocês normalmente estão procrastinando, tá? Eu consigo saber exatamente quando eu estou procrastinando e no que eu estou procrastinando. Mas eu tenho o autossabotador, tá? Que é o hiperrealizador. Então, ele me ajuda para muita coisa, mas ele não me deixava parar. Esse era o problema. E aqui entrava a minha autossabotagem. Eu não podia parar, porque o hiperrealizador, ele funciona na gente, que a gente é o nosso resultado. Mas não é. Fazendo isso agora, correndo porque estava distraído nas redes. Ó, viu só? E é isso. Por quê? Porque começa a gerar essa química boa. A química não é ruim. Só que a gente tem que ter essa ideia do que é distração e por que eu tô querendo essa recompensa imediata. Aqui é esse diálogo interno. E se conhecer. Porque todo mundo vai querer essa química, óbvio. Mas talvez a recompensa que eu vou ganhar mais tarde vai me trazer muito maior benefício. Não sei se vocês já viram aquele... É bem interessante. Coloquem no YouTube experimento do marshmallow com as crianças, tá?
Foi feito um teste com as crianças, imagina com crianças, se fizesse com adulto, o resultado seria o mesmo, tá? Que deram para ela um marshmallow e disseram que se tu não comer esse marshmallow em tanto tempo, não me lembro exatamente qual era o tempo, quando eu voltar, tu ganha outro marshmallow, tu ganha 2, esse e mais outro. E saíram da sala e ficaram espiando as crianças. Gente, é linda essa experiência. Ali é uma ideia de recompensa imediata que a gente quer, tá? Por quê? Porque quando... Aí tinha criança que cheirava o marshmallow, que lambia o marshmallow, que ficava ali namorando aquele marshmallow. E é assim conosco nas redes sociais, por incrível que pareça. Nós estamos ali cheirando e lambendo o marshmallow, tá? E comendo, inclusive, o marshmallow. E aí as crianças que comeram não ganharam os 2 marshmallows. E nós somos assim, nós somos imediatistas. Isso é uma característica da nossa amígdala cerebelar, certo? Então, se eu vou produzir ou fazer na hora que eu tenho que fazer, sem gerar esta ansiedade que depois eu acabo gerando, o que eu vou fazer? Eu vou ter muito mais resultado. Muito mais resultado. Então, é aqui que é importante que a gente perceba o que a gente está sentindo de verdade, tá? Então, basicamente, para procrastinação, a gente precisa identificar os medos, tá? E perceber quais são as químicas que eu tô gerando, inclusive nesses medos mais profundos, diminuir essas distrações e eu colocar uma outra informação para o meu cérebro. Porque a gente pode dizer, ok, se eu fizer isso agora, consigo mesmo, Luciana, se tu fizer isso agora, tu tem uma recompensa imediata, mas a tua recompensa a longo prazo vai ser muito maior. O que tu escolhe? Olha que ótimo da gente conversar assim com o nosso cérebro, certo? Tu vai conversar com o teu cérebro. Tu quer a recompensa imediata, que é esta, ou tu vai querer uma recompensa mais duradoura, mais palpável, que é o que realmente normalmente a gente quer no nosso sonho, no nosso desejo. E aí tu vai conversar, e aí tu vai começar a ter esse discernimento. Gente, tudo é a conversa com o nosso diálogo interno. Diálogo interno é essa vozinha que a gente fica conversando com ela, que muita gente, infelizmente, acha que controla a sua vida. Quem é que tem que controlar essa voz? Cada um de nós, tá? Tem técnica e prática para isso, certo? Então, é bem importante que a gente esteja atento nisto, porque senão a gente é literalmente controlado pelo nosso cérebro. E o que o nosso cérebro quer? Química rápida. O que vai fazer? Procrastinar. Se tu não tiver controle sobre o teu diálogo interno, pode ter certeza que tu vai ser controlada, comandada. E aqui que tá o grande problema, certo? Gente, vou convidar vocês para fazer uma pequena meditação agora, tá? Aqui comigo, sempre no final a gente faz. Vou subir essa live pro YouTube depois, se vocês quiserem compartilhem lá no YouTube, tá? Outra coisa bem importante também, de hoje até dia 26, eu tô fazendo o Black Friday da limpeza de karmas, tá? Então, funciona da seguinte maneira, vocês adquirindo, bota lá o cupom BLACK30, tá? É literalmente 30% do valor, então fica 155, se eu não me engano, reais, tá? Vocês vão receber quais são os karmas de vocês têm que me dar, claro, tudo para fazer o mapa astral. Os karmas são por Saturno, certo? Vocês vão receber quais são os karmas, qual é o comportamento repetitivo que a gente traz até de outras vidas, olha que profundo isso, e uma meditação para limpar esses karmas, tá? É muito interessante, é um grande trabalho de autoconhecimento, certo? Se você sentir, coloca lá Black 30, tá? Daqui a pouco eu já vou estar liberando aí o link para comprar esse serviço, ok? Então tá.
Então, vou convidar vocês a fechar os olhos, a respirar lento e profundo, a se conectar com seu coração, imaginando uma luz branca, brilhante no seu peito. E esta luz te conecta no centro da Terra e lá no alto, na 12ª dimensão. Respira. E agora eu peço para o Criador, Criadora de tudo que é comandado que todas as memórias de procrastinação que nós temos, todos os sentimentos de culpa, de frustração que nós ainda temos nas nossas células por ter procrastinado, por sermos procrastinadores, agora seja cancelado, descriado, deletado e enviado para a luz de Deus. Respira lento e profundo e sinta toda essa densidade saindo, indo lá para o alto, para a luz de Deus. Está feito? Está feito, está feito. E agora eu peço para o Criador, Criadora de tudo que é comandado que coloque em cada célula do nosso corpo, em cada nível de crença, no nosso DNA e em todas as áreas da nossa vida, a sensação mais elevada de autorresponsabilidade, que é possível, seguro e permitido nós sermos autorresponsáveis, nós estabelecermos o que é importante para nós, sem medo, sem limitações, sem preguiça, com graça e leveza para o bem maior. Respira lento e profundo, imagina uma luz violeta entrando pelo topo da sua cabeça, passando por todo o seu corpo, e o seu corpo fica totalmente violeta agora, trazendo esta nova reprogramação. Conecta com seu coração, com esta luz, e quando quiser, vai se conectando essa luz lá com o centro da Terra e vai voltando, abrindo seus olhos. Vão me dizendo como é que vocês estão se sentindo. Gente, quero agradecer a todos vocês, tanto aqui do Insight Timer quanto aqui do Instagram. E na semana que vem, a nossa live é quinta-feira, tá? Mesmo horário, 12 horas Brasil, 15 horas Portugal. E a Black Friday até domingo, do Limpeza de Karmas com 30%, tá bom? Qualquer dúvida, me chama no direct. Se quiser receber os áudios também, é gratuito, tá bom? E a gente vai conversando, e quero mais uma vez deixar um beijo para vocês e muita gratidão. Beijos!